Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta lendo livros para você. Hoje vamos seguir aqui no diário de Anne Frank. No vídeo passado a gente parou aqui no dia 28 de novembro, então é daqui mesmo que a gente vai seguir. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Vamos iniciar aqui. Sábado, 28 de novembro de 1942. Querida Kitty, estamos usando a eletricidade demais e ultrapassamos nossa cota. Resultado, economia excessiva e perspectiva de ter a eletricidade cortada. Nenhuma luz durante 14 dias. Ideia agradável, não é? Mas quem sabe talvez não demore tanto. Fica muito escuro para ler depois das 4h30, por isso matamos o tempo com todo tipo de atividade maluca. Contar charadas, fazer ginástica no escuro, falar inglês ou francês, criticar livros, mas depois de algum tempo tudo fica chato. Ontem descobri um novo passatempo. Usar um bom binóculo para espiar os cômodos iluminados dos vizinhos. É voyeur? Durante o dia, nossas cortinas não podem ser abertas nem 1 centímetro, mas não há perigo quando fica escuro. Eu não imaginava que os vizinhos poderiam ser tão interessantes. É voyeur mesmo. Anne Frank, voyeur. Os nossos, de qualquer modo, são. Os nossos vizinhos, né? Já vi alguns jantando, uma família fazendo filmes domésticos e o dentista do outro lado atendendo uma senhora apavorada. O Sr. Dussel, o homem que, segundo haviam dito, se dava tão bem com crianças e absolutamente as adorava, acabou sendo um disciplinador antiquado e um pregador de sermões insuportavelmente longos sobre boas maneiras. Como tenho o privilégio especial de partilhar meu quarto estreitíssimo com Sua Excelência, e como geralmente sou considerada de pior comportamento entre os 3 jovens, tenho de aturar as mesmas broncas e repreensões o tempo todo e fingir que não ouço. Isso não seria tão ruim se o Sr. Dussel não fosse tão fofoqueiro e não tivesse escolhido mamãe como receptora de seus relatórios. Quando o Sr. Dussel acaba de me recitar a lei contra a insubordinação, mamãe faz o discurso de novo, dessa vez jogando todo o código penal em cima de mim. E se estou realmente com sorte, a senhora Wanda Ann me chama 5 minutos depois e também baixa o sarrafo da lei. Realmente não é fácil ser o centro das atenções como a mal-criada numa família cheia de gente fazendo picuinha. Na cama à noite, enquanto penso em meus muitos pecados e em meus defeitos exagerados, fico tão confusa pela quantidade de coisas que tenho que analisar que não sei se rio ou choro dependendo do meu humor. Depois, durmo com a sensação estranha de que quero ser diferente do que sou, ou de que sou diferente do que quero ser, ou talvez de me comportar diferente do que sou ou do que quero ser. Minha nossa, agora estou confundindo você também. Desculpe, mas não gosto de embaralhar as coisas e nesses momentos de escassez, arrancar uma folha de papel é um tabu. Por isso, só posso aconselhar você a não ler de novo a passagem acima e a não tentar chegar ao fundo porque nunca vai encontrar a saída. Assinado, Sua Anne. E aí, quase 20 dias depois? Caraca. Segunda-feira, 7 de dezembro de 1942. Querida Kitty. O Hanukkah e o dia de São Nicolau quase coincidiram esse ano. Faltam apenas alguns dias de diferença. Não fizemos muita agitação pelo Hanukkah, apenas trocamos alguns presentes e acendemos as velas. Como as velas estão escasseando, só acendemos durante 10 minutos. Mas como cantamos a canção, isso não importou. O Sr. Wanda Ann fez um castiçal de madeira, portanto não faltou nada. O dia de São Nicolau no sábado foi muito mais divertido. Durante o jantar, Bep e Miep estavam tão ocupadas sussurrando alguma coisa para o papai que nossa curiosidade cresceu e suspeitamos de que eles estivessem tramando algo. Verdade. Eram 8 horas quando todos descemos e atravessamos o corredor no escuro do breu até a saleta. Isso me deu arrepios e desejei estar em segurança lá em cima. Podíamos acender a luz, já que esse cômodo não tinha janelas. E quando fizemos isso, papai abriu o armário grande. Ah, que maravilhoso! Gritamos todos. No canto, havia uma cesta grande decorada com papel colorido e uma máscara de Piedmont Bacchus, Black Peter. Que a nota aqui diz que é o ajudante de São Nicolau, nota do editor. Rapidamente levamos a cesta para cima. Dentro havia um presentinho para cada um, incluindo um verso apropriado. Como você é familiarizada com o tipo de poema de que as pessoas escrevem umas para as outras no dia de São Nicolau, não vou copiá-los. Aqui a Anne está falando com Kitty, né? Eu acho. Ganhei uma boneca Kelpie, não sei como é que fala. Papai ganhou suportes para livros e assim por diante. Bom, de qualquer modo,
Foi uma ótima ideia, e como nós 8 nunca havíamos comemorado antes o dia de São Nicolau, essa foi uma boa hora para começar. Assinado, Suane. PS. Também demos presentes para todo mundo lá de baixo. Algumas coisas que sobraram dos bons e velhos tempos. Além disso, Miep e Bep sempre ficam felizes com dinheiro. Quem não, né? Hoje ficamos sabendo que o cinzeiro do Sr. Van Daan, o porta-retrato do Sr. Dussel e os suportes para livros de papai foram feitos nada mais, nada menos que pelo Sr. Voscuidio. Para mim, é um mistério como alguém pode ser tão hábil com as mãos. Legal, legal. Quinta-feira, 10 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Van Daan trabalhava com carne, salsichas e temperos. Ele foi contratado por causa do seu conhecimento sobre especiarias e, no entanto, para o nosso grande deleite, são seus talentos com as salsichas que vieram a calhar. Lá ele. Encomendamos uma grande quantidade de carne, no câmbio negro, é claro. Aqui, eu, pessoalmente, preciso fazer uma observação, né? Câmbio negro, mercado negro, tudo isso, todo esse tipo de terminologia é considerada racista, tá? É de cunho racista. Nessas situações, é melhor a gente utilizar mercado paralelo, coisas desse tipo. Mas vamos seguir aqui. Recado dado. Encomendamos uma grande quantidade de carne no mercado paralelo, é claro, que estamos planejando conservar para o caso de haver dificuldades. O Sr. Van Daan decidiu fazer chouriço, salsichas e linguiça. Eu me diverti vendo-o colocar a carne no moedor. 1, 2, 3 vezes. Boa, ficou bem moidinha. Em seguida, ele acrescentou os outros ingredientes à carne moída e usou um tubo comprido para forçar a mistura das tripas. Comemos o chouriço com chucrute no almoço, mas as salsichas, que seriam enlatadas, precisavam secar primeiro. Por isso, nós as penduramos num pau suspenso no teto. Todo mundo que entrava no quarto morria de rir quando via as salsichas penduradas. Era uma visão cômica. A cozinha ficou uma bagunça. O Sr. Van Daan, usando o avental da mulher e parecendo mais gordo do que nunca... Os comentários gênios são muito bons. Trabalhava a carne. Com as mãos sangrentas, o rosto vermelho e o avental manchado, parecia um açougueiro de verdade. A senhora Van D tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Aprender holandês num livro, mexer a sopa, vigiar a carne, suspirar e gemer por causa de sua costela quebrada. É isso que acontece quando velhas senhoras fazem exercícios tão idiotas para se livrar dos traseiros gordos. Do céu, teve uma infecção na vista. Na vista? Caraca. Estava sentado perto do fogão, colocando um emplastro de chá de camomila no olho. Pim, sentado no único raio de sol que entrava pela janela, tinha de ficar mexendo a cadeira de um lado para o outro para sair do caminho. Seu reumatismo devia estar incomodando, porque ele estava ligeiramente encurvado e vigiava o Sr. Van Daan com uma expressão agoniada no rosto. Ele me lembrou daqueles inválidos idosos que a gente vê nos asilos. Peter estava correndo pelo cômodo com Mushi, a gata, enquanto mamãe, Margot e eu descascávamos as batatas cozidas. No fundo, nenhum de nós fazia nosso trabalho direito, porque estávamos todos ocupados olhando o Sr. Van Daan. Do céu, iniciou as consultas dentárias. Só de brincadeira, vou descrever a sessão com seu primeiro paciente. Mamãe estava passando roupa e a senhora Van D, a primeira vítima, sentou-se numa cadeira no meio da sala. Do céu, abrindo sua maleta com ares de importância, pediu um pouco de água de colônia, que poderia ser usada como desinfetante, e vaselina. Vaselina que teria que substituir a cera. Ele olhou a boca da senhora Van D e descobriu 2 dentes que faziam com que ela se retorcesse de dor e desse gritos constantes toda vez que ele os tocava. Depois de um longo exame, longo para a senhora Van D, já que na verdade não durou mais de 2 minutos, do céu começou a raspar uma das cáries. Mas a senhora Van Daan não tinha intenção de deixar. Ela se debateu com os braços e as pernas até que do céu enfim largou seu instrumento e o negócio ficou preso no dente da senhora Van Daan. Aí é que a situação ficou preta. Novamente, né? Vamos lá. A senhora Van D se sacudiu em todas as situações, chorou, na medida do que é possível chorar com um instrumento daqueles na boca, tentou retirá-lo, mas só conseguiu enfiá-lo ainda mais. O Sr. Dussel observava calmamente a cena com as mãos nos quadris, enquanto o restante da plateia rolava de rir. Claro que isso foi maldade nossa. Se fosse comigo, juro que teria gritado ainda mais alto. Depois de muitas sacudidas, chutes e gritos, a senhora Van D finalmente conseguiu tirar a coisa e o Sr. Dussel prosseguiu com seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Ele foi tão rápido que a senhora Van D não teve tempo de aprontar mais nenhuma confusão, mas o Sr. Dussel
teve mais ajuda do que jamais teve antes. Nada menos do que 2 assistentes, o Sr. Van D e eu fizemos bem nosso trabalho. A cena lembrava uma daquelas gravuras medievais chamadas Quacksalver difícil, hein? A Quack at Work. Mas enquanto isso, a paciente ia ficando inquieta, já que tinha de ficar de olho na sua sopa e na sua comida. Uma coisa é certa, vai demorar um bocado de tempo até que a senhora Van D marque outra consulta dentária. Assinado, sua Anne. Domingo, 13 de dezembro de 1942. Querida Kitty, estou sentada muito confortavelmente no escritório principal, olhando através de uma fresta nas cortinas grossas. Está escurecendo, mas há luz suficiente para escrever. É realmente estranho ver as pessoas passando. Todos parecem estar com tamanha pressa que quase tropeçam nos próprios pés. Os que vão de bicicleta seguem tão rápido que nem consigo ver quem são. As pessoas dessa região não são particularmente bonitas de se olhar. As crianças, principalmente, são tão sujas que não dá vontade de tocar nelas nem com um pau de 3 metros. Verdadeiros moleques de rua com narizes escorrendo. Mal consigo entender uma palavra do que dizem. Ontem à tarde, enquanto eu e Margot estávamos tomando banho, comentei: e se arranjássemos uma vara de pescar e pegássemos uma daquelas crianças enquanto estão passando? Se enfiássemos na tina, lavássemos e remendássemos suas roupas e amanhã ela estaria tão suja e rasgada quanto antes, né? Respondeu Margot. Mas estou falando demais. Também há outras coisas para olhar. Carros, barcos e a chuva. Consigo ouvir o bonde e as crianças e me divirto. Nossos pensamentos mudam tão pouco quanto nós. Parecem um carrossel indo dos judeus à comida, da comida à política. A propósito, falando de judeus, ontem vi 2 quando estava espiando pela cortina. Senti como se estivesse olhando para uma das 7 maravilhas do mundo. Tive uma sensação esquisita, como se eu os houvesse denunciado à autoridade e agora estivesse espionando sua infelicidade. Diante do anexo fica uma casa flutuante. O capitão mora lá com sua mulher e os filhos. Ele tem um cachorrinho que vive latindo. Só conhecemos o cachorrinho pelo latido e pelo rabo, que podemos ver sempre que ele corre pelo convés. Ah, que pena, começou a chover e a maioria das pessoas está escondida sob os guarda-chuvas. Só consigo ver as capas e de vez em quando a parte de trás de uma cabeça com um gorro de meia. Na verdade, nem preciso olhar. Atualmente consigo reconhecer as mulheres num instante, ficando gordas de tanto comer batatas, vestidas com um casaco verde ou vermelho e sapatos gastos com uma bolsa de compras pendurada no braço, rostos sérios ou alegres dependendo do humor dos maridos. Assinado, sua Anne. Terça-feira, 22 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o anexo ficou maravilhado ao saber que cada um de nós receberá mais 125 gramas de manteiga para o Natal. De acordo com o jornal, todo mundo tem direito a 250 gramas, mas isso é para aqueles felizardos que recebem os cupons de racionamento do governo e não os judeus escondidos como nós, que só conseguem comprar 4 ou, em vez de 8, cupons no mercado paralelo. Cada um vai preparar alguma coisa com a manteiga. Essa manhã, fiz 2 bolos e um monte de biscoitos. Lá em cima, todo mundo está ocupadíssimo e mamãe informou que não posso estudar nem ler antes de terminar as tarefas domésticas. A senhora Wanda está de cama, cuidando da costela machucada. Ela reclama o dia inteiro, exige constantemente que troquem as ataduras e, em geral, se mostra insatisfeita com tudo. Vou ficar feliz quando ela ficar de pé outra vez e cuidar da faxina, porque, reconheço, ela é muito trabalhadora e organizada e desde que esteja em boas condições físicas e mentais é bastante alegre. Como se eu já não ouvisse bastante psius durante o dia, porque estou fazendo barulho demais, meu caro companheiro de quarto teve a ideia de ficar fazendo psiu também à noite. De acordo com ele, eu não deveria nem me mexer. Eu me recuso a dar trela. Da próxima vez que ele pedir silêncio, eu vou devolver o psiu. A cada dia ele fica mais irritante e egoísta. A não ser na primeira semana, não vi nenhum dos biscoitos que ele me prometeu tão generosamente. Ele é mais chato nos domingos, quando acende a luz e ainda de madrugada para fazer ginástica durante 10 minutos. Para mim, esse tormento parece durar horas. As cadeiras que uso para tornar minha cama mais comprida são constantemente sacudidas sob minha cabeça. Depois de terminar os exercícios por os braços com alguns giros vigorosos, Sua Alteza começa a se vestir. Sua roupa de baixo fica pendurada num gancho, por isso ele anda para pegá-la e depois volta, passando perto da minha cama. Mas a gravata fica sobre a mesa e por isso ele passa de novo e dá esbarrões nas cadeiras. Canalha! Mas não quero incomodar você com velhos nojentos. Além do mais, isso não adianta nada. Meus planos de vingança, como o de desatarrachar a lâmpada, trancar a porta e esconder suas roupas, têm de ser abandonados em nome da paz, o que é uma pena. Estou ficando tão sensível.
Aqui precisamos ser razoáveis com tudo que fazemos. Estudar, ouvir, controlar a língua, ajudar os outros, ser gentis, ceder e não sei mais o que. Tenho medo de que o meu bom senso, que para começar não é muito, se esgote rápido demais e eu não tenha mais nenhum sobrando quando a guerra terminar. Assinado só a Anne. Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943. Bom tempinho aí depois já de novo. Querida Kitty, hoje de manhã fui constantemente interrompida, por isso não consegui terminar nada do que comecei. Temos um novo passatempo, encher pacote de tempero em pó. O tempero é um dos produtos da Jaycee Co. O Sr. Kugler não conseguiu mais ninguém para encher os pacotes e, além disso, fica mais barato se nós fizermos o serviço. É o tipo de trabalho feito nas prisões. É incrivelmente chato e deixa todo mundo tonto e rindo à toa. Vocês estão vendendo o que nesses temperos? Tô ligado, hein? Coisas terríveis estão acontecendo lá fora. A qualquer hora do dia ou da noite, pessoas pobres e desamparadas são retiradas de suas casas. Não têm permissão de levar nem mesmo uma sacola com alguma coisa e um pouco de dinheiro. E mesmo quando têm, essas posses lhes são roubadas no caminho. Famílias são rompidas, homens, mulheres e crianças são separados. Crianças chegam da escola e descobrem que os pais desapareceram. Mulheres voltam das compras e descobrem as casas lacradas e que as famílias desapareceram. Os cristãos holandeses também estão com medo porque seus filhos são mandados à Alemanha. Todo mundo anda apavorado. Todas as noites, centenas de aviões passam sobre a Holanda a caminho das cidades alemãs, para semear suas bombas em solo alemão. Toda hora, centenas ou talvez milhares de pessoas são mortas na Rússia e na África. Ninguém pode ficar longe do conflito. O mundo inteiro está em guerra e mesmo com os aliados se saindo melhor, o fim não está próximo. E quanto a nós, somos bastante felizardos. Temos mais sorte do que milhões de pessoas. Aqui é calmo e seguro e estamos usando o nosso dinheiro para comprar comida. Somos tão egoístas que falamos sobre depois da guerra e ficamos ansiosos por roupas e sapatos quando deveríamos estar economizando cada centavo para ajudar os outros quando a guerra terminar, para salvar o que pudermos. Muito nobre, Anne. Muito maduro você ter esse pensamento. Nesse ponto aí, né? Nessa altura do campeonato. Muito bom. As crianças desse bairro andam com camisas finas e sapatos de madeira. Não tem casacos, nem capas, nem meias, nem ninguém para ajudá-las. Mordendo uma cenoura para acalmar as dores da fome, saem de suas casas frias e andam pelas ruas até a sala de aula mais frias. As coisas ficaram tão ruins na Holanda que hordas de crianças abordam os pedestres para implorar um pedaço de pão. Eu poderia passar horas contando a você o sofrimento trazido pela guerra, mas só ficaria ainda mais infeliz. Só podemos esperar com toda a calma possível que ela acabe. Judeus e cristãos esperam, o mundo inteiro espera, e muitos esperam a morte. Assinado, sua Anne. Pesado, hein? Sábado, 30 de janeiro de 1943. Querida Kitty, estou explodindo de raiva, mas não posso demonstrar. Gostaria de gritar, bater os pés, dar uma boa sacudida em mamãe, chorar e não sei o que mais por causa das palavras horríveis, dos olhares de ironia e das acusações que ela me faz dia após dia. Coisas que me furam como flechas lançadas por um arco muito retesado e que são quase impossíveis de serem retiradas do meu corpo. Gostaria de gritar com mamãe, com Margot, com os Van Damme, com Dussel e com papai também. Me deixem em paz, deixem que eu tenha pelo menos uma noite sem chorar até dormir com os olhos ardendo e cabeça latejando. Deixem que eu vá embora, embora de tudo, embora desse mundo. É o que ela gostaria de dizer, né? Mas não posso fazer isso. Não posso deixar que eles vejam minhas dúvidas, nem as feridas que me causaram. Não consigo suportar sua simpatia ou seu escárnio bem-humorado. Isso só me faz ter mais vontade de gritar. Quando falo, todo mundo acha que estou querendo aparecer, que sou ridícula quando fico quieta. Insolente quando respondo, inteligente quando tenho uma boa ideia, preguiçosa quando estou cansada, egoísta quando como um pouquinho a mais do que deveria, imbecil, covarde, calculista e outros adjetivos. O dia inteiro só ouço dizerem como sou uma criança irritante, e apesar de rir e fingir que não me importo, eu me importo sim. Gostaria de pedir a Deus que me desse outra personalidade, uma que não criasse antagonismos com todo mundo, mas isso é impossível. Estou presa ao caráter com o qual nasci, e mesmo assim tenho certeza de que não sou uma pessoa. Eu não acho que você é uma pessoa não, Anne. Faço o máximo para agradar a todos, mais do que eles suspeitariam num milhão de anos. Quando estou no andar de cima, tento rir porque não quero que vejam meus problemas. Mais de uma vez, depois de uma série de repreensões absurdas, falei rispidamente com mamãe. Diz ela, não me importa o que você diz. Por que não lava as mãos? Eu sou um caso perdido.
E aí, claro que ela diz para eu não responder e me ignora durante 2 dias. Depois, de repente, tudo é relevado e ela me trata como trata todo mundo. Para mim, é impossível ser sorridente num dia e venenosa no outro. Eu preferiria o meio termo de ouro. Meio termo de ouro é um termo filosófico entre o ponto certo, que é o ponto certo entre 2 extremos. Meio termo, né? Não precisava de explicação. Que não é tão dourado assim. E guardar para mim os meus pensamentos. Talvez algum dia eu trate os outros com o mesmo desprezo com que me tratam. Se pudesse. Assinado Sua Anne. Sexta-feira, 5 de fevereiro de 1943. Querida Kitty, apesar de já fazer séculos desde que escrevi para você falando das brigas, ainda não houve mudança. No início, o Sr. Dussel levou muito a sério nossas discórdias, mas agora ele está acostumado e não tenta mais mediar. Margot e Peter, ainda não sei como é que pronuncia esses nomes, mas tudo bem. Margot e Peter não são exatamente o que você chamaria de jovens. Os dois são muito quietos e chatos. Perto deles, eu me destaco como um dedo machucado. Estou sempre ouvindo. Margot e Peter não agem assim. Por que você não segue o exemplo de sua irmã? Odeio isso. Confesso que não tenho qualquer desejo de ser como Margot. Ela é muito fraca e muito passiva para o meu gosto. Deixa-se levar pelos outros e sempre recua quando é pressionada. Eu quero ter mais brio, mas guardo para mim esse tipo de ideia. Eles só ririam se eu dissesse isso em minha defesa. Durante as refeições, o clima se enche de tensão. Felizmente, algumas vezes os estouros são contidos pelos tomadores de sopa. As pessoas que vêm do escritório tomaram um prato de sopa no almoço. Hoje à tarde, o Sr. Van Daan puxou de novo o assunto de que Margot come muito pouco. Diz ele, acho que você faz isso para manter a linha, acrescentou em tom de deboche. Mamãe, que vem sempre em defesa de Margot, disse em voz alta, não vou mais suportar 1 minuto essa conversa estúpida de vocês. Defendeu mamãe. A Sra. Van Daan ficou vermelha como uma pimenta. O Sr. Van Daan olhou direto para frente e não disse nada. Mesmo assim, costumamos rir um bocado. Não faz muito tempo, a Sra. Van Daan estava nos entretendo com alguma coisa absurda. Falava do passado, sobre como se dava bem com o pai e como era namoradeira. E vocês sabem, prosseguiu, meu pai me dizia que se um cavalheiro se tornasse atrevido, eu deveria dizer, lembre-se, senhor, de que sou uma dama. E ele entenderia o que estou dizendo. E aí disse a senhora Van Daan, nós ralamos de rir, como se ela tivesse contado uma ótima piada. Mesmo Peter, apesar de ser geralmente quieto, às vezes faz a gente rir. Ele tem a infelicidade de adorar palavras estrangeiras sem saber o que significam. Uma tarde não podíamos usar o banheiro porque havia visitas no escritório. Sem conseguir esperar, ele foi ao banheiro, mas não deu descarga. Para nos avisar sobre o fedor, ele prendeu um bilhete na porta do banheiro. RSVP gás. Claro que ele queria dizer perigo gás. Mas achou RSVP mais elegante. Não fazia a menor ideia de que significa responda por favor. Quer responder s'il vous plaît. Assinado Sua Anne. Sábado, 27 de fevereiro de 1943. Querida Kitty, Pym espera a invasão para qualquer dia. Churchill teve pneumonia, mas está ficando melhor. Gandhi, o defensor da liberdade na Índia, está fazendo mais uma de suas incontáveis greves de fome. A Sra. Van Daan diz que é fatalista, mas quem tem mais medo quando os canhões ressoam? Ninguém mais do que Petronella Van Daan. Jean trouxe para nós a carta que o bispo escreveu aos seus fiéis. É linda e inspiradora. Abre aspas. Povo dos Países Baixos, erga-se e haja. Cada um de nós deve escolher as próprias armas para lutar pela liberdade do nosso país, de nosso povo e de nossa religião. Ajudem e apoiem. Hajam agora. Fecha aspas. É isso que estão pregando no púlpito. Será que vai servir de alguma coisa? É definitivamente tarde demais para ajudar nossos companheiros judeus. Imagina o que aconteceu. O proprietário do prédio vendeu sem informar ao Sr. Kugler e ao Sr. Kleeman. Um dia desses, o novo proprietário chegou com o arquiteto para examinar o local. Graças a Deus, o Sr. Kleeman estava no escritório. Ele mostrou aos cavalheiros o que havia para ser visto, com exceção do anexo secreto. Disse que havia deixado a chave em casa e o novo proprietário não fez mais perguntas. Tomara que não volte exigindo ver o anexo. Complicado, não? Nesse caso, teremos grandes problemas. Papai esvaziou uma caixa de arquivo para mim e Margot encheu-a com fichas em brancos de um dos lados. É para servir como nosso arquivo de leituras, nos quais Margot e eu devemos anotar os livros que lemos, o autor e a data. Aprendi 2 palavras novas, bordel e coquete. Eu trouxe um caderno separado para palavras novas. Legal. Há uma nova divisão de manteiga e margarina. Cada pessoa recebe sua parte no prato.
A distribuição é muito injusta. Os Vandaan, que sempre preparam café da manhã para todo mundo, dão para si próprios uma porção muito maior. Meus pais têm muito medo de uma briga e não dizem nada, o que é uma pena, pois acho que as pessoas deveriam sempre receber na mesma moeda com que pagam. Pois é, né? Quarta-feira, assinado Soane, né? Quinta-feira, no caso, errei tudo. Quinta-feira, 4 de março de 1943. Querida Kitty, a senhora Vandaan ganhou um novo apelido. Começamos a chamá-la de Senhorita Beaverbrook. Claro que isso não significa nada para você, por isso vou explicar. Um tal de Sr. Beaverbrook costuma falar na rádio inglesa sobre o que considera ser um bombardeio muito fraco sobre a Alemanha. A senhora Vandaan, que sempre contraria todo mundo, incluindo Churchill e os noticiários, concorda totalmente com o Sr. Beaverbrook. Por isso, achamos uma boa ideia ela se casar com ele. E como ela sentiu-se elogiada com a ideia, decidimos chamá-la de Sra. Beaverbrook de agora em diante. Vai chegar um novo empregado para o armazém, já que o antigo está sendo mandado à Alemanha. Caraca. Isso é ruim para ele, mas bom para nós, porque o novo não será familiarizado com o prédio. Ainda temos medo dos homens que trabalham no armazém. Gandhi voltou a comer. Bom, o mercado paralelo está crescendo como nunca. Se tivéssemos dinheiro suficiente para pagar os preços ridículos, poderíamos nos empanturrar. Nosso verdureiro compra batatas da Wehrmacht e traz em sacos até o escritório particular. Como ele suspeita de que estamos escondidos aqui, faz questão de vir na hora do almoço, quando os empregados do armazém estão fora. Há tanta pimenta sendo moída atualmente que espirramos e tossimos a cada respiração. Todo mundo que sobe nos cumprimenta com "Ati!". A senhora Vandaan jura que não vai descer. Se esperar mais uma pitada de pimenta, vai ficar doente. Não acho que papai tenha um negócio muito bom. Só pimenta e pectina. Já que está no ramo de alimentação, por que não fazer doces? Uma verdadeira tempestade de palavras baixou sobre mim hoje de manhã. O ar relampejou com tantas expressões furiosas que meus ouvidos ficaram ressoando com "Aniemá isso", e os Vandaan são bons aquilo. Fogo e enxofre. Ou seja, manda pro inferno todo mundo. Assinado Soane. Quarta-feira, 10 de março de 1943. Querida Kitty, ontem à noite tivemos um curto-circuito. Além disso, os canhões ficaram disparando até o amanhecer. Ainda não superei meu medo de aviões e tiros e me arrasto até a cama de papai quase todas as noites em busca de conforto. Sei que parece criancice, mas espera até isso acontecer com você. Os canhões que atacam fazem tanto barulho que você não consegue ouvir a própria voz. A senhora Beaverbrook, que é fatalista, praticamente caiu no choro e disse numa vozinha tímida: "É tão horrível, os canhões fazem tanto barulho." O que é outra maneira de dizer: "Estou tão apavorada." A situação não parece tão ruim à luz de velas quanto na escuridão. Eu estava tremendo como se tivesse febre e implorei que papai acendesse a vela de novo. Ele foi rígido, não deveria haver luz nenhuma. De repente ouvimos uma rajada de metralhadora, e isso é 10 vezes pior do que os canhões antiaéreos. Mamãe pulou da cama e, para grande desagrado de Pim, acendeu a vela. Sua resposta decidida aos murmúrios dele foi: "Afinal de contas, Anne não é um ex-soldado." E isso terminou com a história. Muito bem. Já contei sobre os outros medos da senhora Vandaan? Acho que não. Para deixá-la em dia sobre as últimas aventuras do Anexo Secreto, devo contar isso também. Uma noite, a senhora Vandê achou que tinha ouvido passos altos no sótão e teve tanto medo de ladrões que acordou o marido. Naquele mesmo instante, os ladrões desapareceram e o único som que o Sr. Vandê conseguiu ouvir foram as batidas apavoradas do coração de sua esposa fatalista. "Ah, Puty!" chorou ela. Puty é o apelido que ela deu ao marido. "Eles devem ter levado toda a nossa salsicha e o feijão. E Peter? Ah, você acha que Peter está em segurança na cama? Tenho certeza que eles não roubaram Peter. Pare de ser tão bobo e me deixe dormir de novo." Era impossível. A senhora Vandê estava apavorada demais para dormir. Algumas noites depois, toda a família Vandaan foi acordada por ruídos fantasmagóricos. Peter foi até o sótão com uma lanterna e... o que você acha que ele viu fugindo? Uma quantidade de ratos enormes. Meu Deus. Credo. Assim que ficamos sabendo quem eram os ladrões, deixamos Mushi dormir no sótão e nunca mais vimos de novo nossos hóspedes indesejados, pelo menos não à noite. Há algumas noites, eram 7h30 e ainda havia luz, Peter abriu o sótão pequeno para pegar alguns jornais. Era necessário se apoiar no alçapão para descer a escada. Ele baixou a mão sem olhar e quase despencou lá de cima com o choque e a dor. Sem perceber, havia colocado a mão sobre um rato enorme que mordeu seu braço. Quando chegou onde nós estávamos, branco como um lençol e com os olhos tremendo, o sangue havia empapado seu pijama.
Não era de se espantar que ele estivesse tão abalado, já que não tem graça nenhuma fazer carinho num rato, principalmente quando ele tira um naco de seu braço. Caraca! E a leptospirose. Meu Deus. Assinado sua Anne, né? Querica. Sexta-feira, 12 de março de 1943. Querida Kitty, quero apresentar mamãe Frank, a defensora das crianças. Manteiga extra para os jovens, os problemas da juventude atual. É só dizer o problema. A mamãe defende a nova geração. Depois de algumas brigas, ela sempre consegue levar a melhor. Um vidro de língua em conserva estragou, uma festa para Mushi e Bosch. Você ainda não conheceu o Bosch, mas ele já estava aqui antes de virmos nos esconder. É o gato do armazém e do escritório que mantém os ratos à distância do depósito. Seu nome estranho e político explica-se facilmente. Durante um tempo, a família Gies e Co. tinha 2 gatos, um para o armazém e outro para o sótão. Seus caminhos se cruzavam de tempos em tempos, o que sempre terminava em briga. Todas as vezes, o gato do armazém era o agressor, enquanto o do sótão sempre vencia. Por isso, o gato do armazém foi chamado de alemão, ou Bosch, e o gato do sótão foi chamado de inglês, ou Tommy. Algum tempo depois, eles se livraram de Tommy, mas Bosch está sempre lá para nos divertir quando descemos. Temos comido tanto feijão que não consigo mais ver esse alimento na minha frente. Só de pensar ficou com enjoo. Nossa cota de pão à noite foi cancelada. Papai disse que não anda muito animado. Seus olhos parecem tristes de novo. Coitado dele. Não consigo me afastar do livro The Clop op the Door, Knock at the Door, de Ina Baker Budje. Essa saga familiar é extremamente bem escrita, mas as partes que falam de guerra, de escritores e da emancipação das mulheres não são muito boas. Para ser honesto, esses assuntos não me interessam muito. Terríveis bombardeios sobre a Alemanha. O Sr. Van Daan está mal-humorado. Motivo: escassez de cigarros. O debate sobre se começaremos ou não a comer os enlatados terminou a nosso favor. Não consigo usar nenhum de meus sapatos, a não ser as botas de esqui, que não são muito práticas em casa. Um par de sandálias de palha que custou 6 florins e 50 se gastou totalmente em uma semana. Talvez minha época consiga alguma coisa no mercado paralelo. Está na época de cortar o cabelo de papai. Pin jura que sou tão boa nisso que ele nunca mais vai a outro barbeiro depois da guerra. Se ao menos eu não picasse sua orelha tantas vezes. Assinado, sua Anne. Esse último registro aqui apareceu mais um boletim, né, de notícias. Vários tópicozinhos. Quinta-feira, 18 de março de 1943, uma anotação bem curta aqui. Minha querida Kitty, a Turquia entrou na guerra, grande empolgação. Esperamos ansiosamente os noticiários pelo rádio. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kitty, em menos de uma hora, a alegria foi substituída pela decepção. A Turquia ainda não entrou na guerra, foi somente um ministro falando que a Turquia abandonaria sua neutralidade dentro de pouco tempo. O vendedor de jornais da Praça Dam gritava: a Turquia entra no lado da Inglaterra! E os jornais eram arrancados de suas mãos. Foi assim que ouvimos falar daquele boato animador. As notas de 1000 florins estão sendo declaradas sem valor. Isso vai ser um golpe em quem lida com o mercado paralelo. E em outras pessoas do tipo, mas será um golpe ainda maior para quem está escondido e para qualquer um que tenha dinheiro que não possa ser declarado. Para trocar uma nota de 1000 florins, você precisa declarar como a ganhou e dar prova. Elas ainda poderão ser usadas para pagar impostos, mas só nas próximas semanas. As notas de 500 vão perder valor na mesma época. A Gies & Co. ainda tinha algumas notas de 1000 florins não declaradas, mas foram usadas para pagar os impostos estimados para os próximos anos. Por isso, tudo parece ter sido resolvido. Que bom. Dussel recebeu um antigo aparelho de obturação que funciona a pedal. Isso significa que brevemente farei um exame completo. Dussel é muito relapso quando se trata de obedecer às regras da casa. Não somente escreve cartas para sua Charlotte, mas também mantém correspondência com várias outras pessoas. Margot, a Aí é complicado, né, Dussel? Pô, tem que ajudar, cara. Margot, a professora de holandês do anexo, vem corrigindo as cartas para ele. Papai o proibiu de manter essa atividade e Margot parou de corrigir as cartas, mas não acho que vai demorar muito até que ele recomece. O Führer esteve falando com os soldados feridos. Nós ouvimos pelo rádio e foi patético. As perguntas e as respostas eram do tipo: meu nome é Heinrich Chappell. Onde foi ferido? Perto de Stalingrado. Que tipo de ferimento é? 2 pés congelados e uma fratura no braço esquerdo. Esse é um relatório exato do abominável show de marionetes transmitido pelo rádio. Os feridos pareciam orgulhosos dos ferimentos, quanto mais melhor. Um deles ficou tão empolgado com a ideia de apertar a mão, presumo que ele ainda tinha uma, né? Do Führer, que mal conseguiu dizer uma palavra.
Por acaso deixei o sabão de Dussel cair no chão e pisei nele. Agora está faltando um pedaço. Já pedi a papai para compensá-lo pelo prejuízo, especialmente porque Dussel só consegue uma barra de sabão inferior por mês. Assinado, sua Anne. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kitty, mamãe, papai, Margot e eu estávamos muito bem sentados juntos ontem à noite, quando Peter apareceu de súbito e sussurrou no ouvido de papai. Captei as palavras, um barril derrubado no depósito e alguém mexendo na porta. Margot também ouviu, mas estava tentando me acalmar, porque fiquei branca como giz e nervosíssima. Nós três esperamos enquanto papai e Peter desciam. 1 minuto ou 2 mais tarde, a senhora Wanda Ann subiu. Ela estava escutando o rádio e Pim havia pedido para ela desligar e subir na ponta dos pés. Mas você sabe o que acontece quando a gente tenta ficar em silêncio. As escadas velhas estalavam 2 vezes mais alto. 5 minutos depois, Peter e Pim, completamente pálidos, apareceram para contar sua experiência. Eles haviam entrado debaixo da escada e esperado. Nada aconteceu, então de repente ouviram 2 pancadas, como se 2 portas tivessem sido batidas dentro da casa. Pim subiu a escada enquanto Peter foi avisar Dussel, que finalmente apareceu, mas não sem tropeçar e fazer um barulhão. Então fomos todos calçados com meias até os Wanda Ann, no andar de cima. O Sr. Wanda Ann estava gripado e já tinha ido deitar, por isso nos reunimos ao redor da cama e comentamos em sussurros nossas suspeitas. Todas as vezes que o Sr. Wanda Ann tossia alto, a Sra. Wanda Ann e eu quase tínhamos uma crise nervosa. Ele continuou tossindo até que alguém teve a grande ideia de lhe dar codeína. A tosse parou de imediato. Mais uma vez esperamos, mas não ouvimos nada. Finalmente, chegamos à conclusão de que os ladrões haviam fugido ao ouvir passos num prédio que antes esteve silencioso. O problema agora era que as cadeiras do escritório particular estavam arrumadas ao redor do rádio, ligado na estação da Inglaterra. Se os ladrões tivessem forçado a porta e os vigias antiaéreos percebessem e chamassem a polícia, poderia haver repercussões sérias. Por isso, o Sr. Wanda Ann se levantou, vestiu o casaco e as calças, colocou o chapéu e cuidadosamente acompanhou o papai escada abaixo com Peter, armado com um martelo pesado por segurança, indo logo atrás. As senhoras, incluindo Margot e eu, esperamos em suspense até os homens voltarem 5 minutos depois e relatarem que não havia nenhum sinal de atividade no prédio. Concordamos em não abrir nenhuma torneira nem dar descarga no banheiro, mas como todos os estômagos estavam revirando de tensão, você pode imaginar o fedor depois de que cada um foi ao banheiro. Incidentes assim são sempre acompanhados por outros desastres, e esse não foi exceção. Número 1, os sinos de Westertoren pararam de tocar, e eu sempre achei o som tão reconfortante. Número 2, o Sr. Voscudio saiu cedo ontem à noite e não sabíamos se tinha dado a chave a Bep, e ela se esqueceu de fechar a porta. Mas agora isso não tinha muita importância. A noite mal havia começado e ainda não sabíamos o que aconteceria. Estávamos meio tranquilizados pelo fato de que entre 8h15, quando o ladrão entrou no prédio e colocou nossas vidas em perigo, e às 10h30, não tínhamos ouvido nenhum som. Quanto mais pensávamos nisso, mais parecia provável que um ladrão tivesse forçado uma porta tão no início da noite, quando ainda havia gente nas ruas. Além do mais, lembramos que o administrador do depósito da companhia Keg ao lado ainda poderia estar trabalhando. Com toda a tensão e as paredes finas, é fácil confundir os sons. E a nossa imaginação costuma pregar peças nos momentos de perigo. Por isso, fomos para a cama, mas não dormimos. Papai, mamãe e o Sr. Dussel ficaram acordados durante a maior parte da noite, e eu não estou exagerando quando digo que mal fechei os olhos. Hoje de manhã, os homens desceram para ver se a porta de fato tinha sido trancada e estava tudo bem. Claro que fizemos um relato detalhado do incidente, que esteve longe de ser agradável ao pessoal do escritório. É muito mais fácil rir desse tipo de coisa depois que elas acontecem, e Bep foi a única que nos levou a sério. Assinado, sua Anne. PS. Hoje de manhã, o banheiro estava entupido e papai teve de enfiar um pau comprido e pescar vários quilos de excremento e papel de embalar morangos que usamos como papel higiênico. Depois disso, queimamos o pau. É isso aí. Bom, mas então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui hoje. No próximo vídeo a gente continua no dia 27 de março. O ano tá correndo rápido. Bom, mas então eu vejo vocês no próximo vídeo e um grande abraço.